Boa tarde, meus amigos. Eu de volta aqui depois de um certo silêncio. Eu estive em São Paulo, problemas de saúde da minha família. Eu fiquei um tempo cuidando desses assuntos. Graças a Deus, tudo sob controle agora. E muito contente, muito feliz também, porque hoje, pela manhã, eu acordei às 5 horas da manhã, liguei a televisão e eu, então, pude acompanhar pela TV Globo. Finalmente, a TV Globo foi obrigada a noticiar que o engarrafamento de 25 quilômetros de extensão na Regis Bittencourt tem por causa a exigência do povo pela intervenção militar no Brasil. Então, mesmo que a TV Globo agora não queira admitir, ela vai ter que dar notícia. Então, agora, o povo brasileiro não pode parar. Veja bem, pessoal, no momento em que a TV Globo, a Rede Globo de televisão, ela começa a noticiar que o povo brasileiro está exigindo a intervenção militar no Brasil, a coisa está realmente dando certo. Não podemos recuar agora. E o tema é justamente sobre corrupção branca, e eu vou falar uma coisa aqui. Primeiramente, eu quero separar as coisas, tá? Primeiramente, eu quero dizer às pessoas, e eu como militar, como um coronel do Exército brasileiro, separar o comandante do Exército do Exército. Porque eu mandei uma charge, algumas pessoas viram, outras... Porque os que estão me conhecendo agora, há pouco tempo atrás, eu fiz uma live onde eu desenho um rosto de Jesus. Porque quando eu quero me concentrar, entrar numa situação de tranquilidade, né? Porque eu gosto de desenhar, eu também me dedico à pintura, tá certo? E é nesse momento que eu estou criando, estou pensando. E também eu procuro, desde cadete, né? Porque... Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Então é o seguinte, uma maneira que é tradicional na política mundial é através das charges das caricaturas, né? Do Brasil, do século XVIII, século XIX, sempre houve aqueles artistas, né, que pintavam, né, que retratavam na tinta as situações mais bizarras da história política de um país. No meu caso aqui, recentemente eu fiz uma charge onde eu coloco o presidente Drácula, Michel Temer, e como um boneco de ventríloco, o general Vilas Boas. Ou seja, o general Vilas Boas é um boneco nas mãos do Michel Temer. O bonequinho sentado no colo do Michel Temer, né, falando palavras de conforto, de consolo para a plateia da esquerda. E tem tudo a ver com aquele filme que eu recomendei. Vejam no YouTube, vejam lá. Lá está como o título é Gritos de Horror. Assistam Gritos de Horror. Gritos de Horror. O original é Silence, Dead Silence. É Morte Silenciosa. Que eu vi esse filme pela primeira vez em Miami, aí em 2015. Só que estava em inglês, não estava legendado, né? E eu não domino muito a língua inglesa ainda. E no Brasil eu procurei e agora se encontra à disposição no Netflix, né? Então o nome do filme é Gritos de Horror. Mandei esse desenho para 2 generais da minha turma no alto comando e com certeza chegou no Vilas Boas. Ele viu o que eu falei para ele, o que eu pensei. Então, gente, é o seguinte. A coisa de... Acho que foi ano passado, ano retrasado, quando o general Pujol ainda comandava o Sul, né? Ele declarou uma vez que bastaria o povo ir às ruas para que o exército brasileiro interviesse na política nacional. E nada aconteceu. Hoje, não é possível, é impossível, é praticamente impossível que o alto comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, não tenha visto, pelo menos hoje, a TV Globo noticiar que 25 quilômetros de engarrafamento foram causados por grupos de manifestantes em São Paulo, na Regis Bittencourt, exigindo a intervenção militar no país. E mais, a intervenção militar
sem eleições. Nós não podemos permitir eleições no Brasil. Eleições são ilegais no Brasil esse ano. São imorais, são inconstitucionais. Começa que temos aí um Dias Toffoli, um advogado do PT, suspeito, cheio de conflitos de interesse, né? Assumindo a presidência do Supremo, agora em setembro, para soltar seu patrão, o Lula, e mais ainda, ele com a ficha suja, se candidatar a presidente da República e, por que não, assumir a presidência da República. Nós não podemos permitir isso. E aí, pessoal, as pessoas me perguntam para mim ainda. As pessoas, eu mandei a charge, um amigo meu amigo pra caramba, um outro coronel também lá de Brasília, né? Que ele concorda com as minhas colocações, só que não concorda quando eu falo do general Vilas Boas. Eu lamento informar para você, meu amigo. Você é meu irmão, gosto de você, mas é exatamente o que eu penso. E o general Vilas Boas passará para a história do Exército como aquele homem que se omitiu. Aquele homem, aquele general, aquele comandante, que no momento em que o povo mais precisava dele, no momento em que o povo brasileiro queria dispor da sua arma, vou explicar mais uma vez. O que são as Forças Armadas? As Forças Armadas são a força do povo, a força de uma nação. Eu recebo o salário pago pelo bolso de vocês. Todo servidor público, seja ele civil ou militar, ele recebe dinheiro, o salário, o nosso salário, vem dos cofres públicos, dos impostos. Então, o governo cobra imposto e é desse imposto que parte desse imposto vai para pagar aos servidores federais. E no nosso caso aqui, militares, nós somos servidores especiais. Somos carreira de Estado. Hoje, não tão bem remunerados assim, mas ainda dá para o gasto. Pelo menos os coronéis. Tenente-coronel para baixo, a coisa começa a ficar apertada. Mas muito bem. Então a corrupção branca é o seguinte. Além de nós militares hoje sermos formados pela disciplina e hierarquia, a base do pessoal, a base do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica sempre será a hierarquia e a disciplina. Mesmo o comandante do Exército esteja hoje lá vivo, sentado numa cadeira de rodas, e ele esteja lá por mandado do presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, nós temos que aturar o Vilas Boas. Nós temos que aturar, nós temos que engolir o Vilas Boas. Porque ele é o comandante. Mas as coisas estão começando a melhorar para o nosso lado, porque eu garanto a vocês, 99,9999% das Forças Armadas estão favoráveis à intervenção, sim. Nós estamos vendo hoje o clamor do povo diariamente, semanalmente, mensalmente, no Brasil todo. Mas o que eu vejo? O general Vilas Boas está comprometido, não sei com o quê, mas está comprometido, sim, muito comprometido com o regime comunista, com essa quadrilha do Supremo Tribunal Federal. Eu recebi uma fotografia hoje de uma amiga minha no WhatsApp do Vilas Boas ao lado da Manuela Dávila. A Manuela Dávila é militante, ela é uma guerrilheira do PCdoB e do lado do general Vilas Boas. Quando que o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, ou qualquer outro general herói do passado, ou o mesmo general Heleno, ou mesmo o Bolsonaro, tiraria fotografia com uma mulher daquela? Uma guerrilheira que tem como heróis dela, como verdadeiros heróis, super-homens, Che Guevara, Karl Marx, o Stalin, né? Mao Tse-tung, que era pedófilo e assassino cruel. Então, eu separo. General Vilas Boas é uma coisa, Exército é outra, tá? Quem está impedindo a democracia no Brasil, quem está barrando é o general Vilas Boas, sim. O general Vilas Boas, ele é o responsável. Olha, então o que acontece? O Vilas Boas hoje não dá ordem para a intervenção, ele está sentado naquela cadeira, se é que ele está vivo ainda. Eu não tenho tanta certeza se é ele que dá as ordens, se tem alguém ali manipulando ele como um boneco de marionetes, né? Quem sabe alguém representando o Temer que está por trás dele,
balançando o pescocinho dele, mexendo a boquinha dele, mas ele não fala nada. Tá certo? Então veja bem, será preciso que o Brasil chegue ao caos, chegue a derramamento de sangue, para que então um general do alto comando, ele realmente deponha o general Vilas Boas, eu vejo isso, assumir o comando então, e tomar o Brasil. Sem eleições. Porque o Brasil, a cada dia que passa, está pior. E vejam bem, pessoal, hoje eu constatei isso ao vivo e a cores. Eu fiz um curso por correspondência, um curso que eu fiz, um curso importante que eu queria fazer, e no dia 19 de junho desse ano, o professor, a escola, que é um curso lá de São Paulo, postou para mim o diploma, dia 19 de junho. Hoje é dia 18 de junho, quase um mês, e até agora não chegou o meu diploma. Um diploma, tá certo? Eu fui aqui no Recreio de Bandeirantes, na sede central dos Correios aqui, e o que eu vi lá? O depósito abre às 1 da tarde e fecha às 17. Trabalham somente 4 horas. E aí, uma fila pequena até, mas eu cheguei lá 13 horas, 14h30 eu saí, com o problema resolvido em parte. Precisou eu e mais um grupo de brasileiros também antenados como eu nessa questão, que pagamos nossos impostos e que exigimos que o Correio, que também é um servidor público federal, ofereça para nós um serviço de primeira qualidade. Eu paguei esse ano, em 8 parcelas, R$ 3.800 de imposto de renda. Pagando em 8 parcelas isso aí. Estou pagando. Porque eu pago meu imposto. Quando o Neymarzinho, esse heróizinho que cai, foi perdoado uma dívida de 200 milhões de reais dele pelo Temer. E é um cara que não faz nada pelo Brasil. 2 campeonatos e não traz a Copa até agora. Enrolão. Mas enfim. Quando nós começamos a fazer discursos lá, a exigir, aí um Correio, coitado, ele que fala, mas por favor, meu senhor, o senhor tem que entender que nós estamos quebrando um galho aqui. Há mais de 2 anos que o Correio não faz concurso público, né? É um Correio aparelhado pelo PT. Quem está lá, olha só, veja bem, funcionários dos Correios estão recebendo salário e não vão trabalhar. Então, os carteiros que deveriam estar na rua entregando a correspondência, eles estão tomando lugar de quem deveria estar lá na agência, que está em casa coçando os quiabos enquanto os carteiros estão atendendo o pessoal, sem preparo nenhum, sem gestão. Aí aparece no meio da fila um professor de masculinidade duvidosa, professor universitário, com seus 60 aninhos, magrinho, de óculos, começou a gritar, a berrar, que a culpa era do PT, que era do Temer, golpe, fora Temer, fora Temer, fora Temer, me xingou de reacionário, e eu mandei um beijinho pra ele, né? E o professorzinho, a boneca, saiu rebolando, gritando aos berros, ai, reacionário, e rebolando, com aquela bundinha fina dele, bem magrinha, né? E bem abichalhadazinha, tá certo? Ridículo. Aí você vê, hoje, a coisa está pior do que pode acontecer. Lula é um deus, com D minúsculo. O PT é uma religião xiita. E seus seguidores são fanáticos. O Lula é a perfeição total. Ele é, segundo os petralhas, a reencarnação de Jesus. Ele que disse que Jesus foi enforcado e que Tiradentes foi crucificado. Então, veja bem, os Correios hoje estão totalmente aparelhados. Então, minha gente, eleição para quê? Eleição para manter a mesma coisa? Eu sempre costumo dizer, o ano 2018, o Brasil hoje vive uma era de caos, a era petralha, a era da esquerda. 2018, ou nós encerramos essa era de vez, ou nós, infelizmente, teremos que engolir, suportar a continuidade desta era. Então, é impossível que o general Vilas Boas esteja insensível ao pedido de milhões de brasileiros pela intervenção.
a menos que ele esteja conivente com o comunismo do Brasil. Porque o Vilas Boas, eu era cadete. Claro, os meus amigos, os infantes, foram cadetes do Vilas Boas, como eu fui cadete do Mourão. Éramos todos contemporâneos na AMAN. E é difícil para um ex-cadete admitir que o seu general, que o seu instrutor do passado, hoje, não passa de um prevaricador, de um omisso, de um irresponsável que está esperando que o Brasil chegue a uma condição extrema de caos, que o Brasil fique extremamente caótico para poder entrar em ação. Então, o Vilas Boas precisa se mancar e sair fora. Ele tem que sair. Veja bem, Getúlio Vargas, ele é discutível isso, mas olhando a história como um todo, ele teve a honradez, a coragem de tirar a própria vida num ato de desagravo, né? De tentar honrar o seu nome, que estava sendo manchado, né? Por Carlos Lacerda na época, dizendo que o governo Vargas estava afundado na lama. E Getúlio, indignado com aquilo tudo, né? Com a sua dignidade gaúcha ferida, com a sua moral ferida, ele vai no seu quarto. Aqui, quem conhece o Rio de Janeiro, que vá ao Palácio das Águias aqui no Catete, tá lá o quarto exatamente como Getúlio deixou no dia que morreu. A mobília toda lá, a arma que ele usou para dar um tiro no coração. E Vilas Boas não está tendo a dignidade, a honradez de passar o comando para outro general. Ele prefere morrer naquela cadeira de roda, mantendo um compromisso sórdido com o comunismo. Como pode um general do Exército, que se julga defensor dos princípios democráticos brasileiros, que jurou bandeira, que jurou na Academia Militar, jurou defender a pátria com sacrifício da própria vida, quando cubanos, venezuelanos, e ele, como general, ele tem ciência, sim, do Fórum de São Paulo, que aconteceu em São Paulo, que está acontecendo em Cuba, e o general Vilas Boas sabe, sim, pessoal, do teor, do escopo dessa reunião, que é justamente, tá lá Dilma, tá lá Gleisi Hoffmann, tá lá o Zé Disseu, só não tá o Lula, para definir os rumos da tomada comunista no Brasil. E o general Vilas Boas está simplesmente omisso, se omitindo a agir. Então, pessoal, as Forças Armadas são leais ao povo. São leais. Mas não tomaram até agora as rédeas por uma questão de hierarquia e disciplina, que ainda é a base das Forças Armadas. Nós não podemos deixar que isso quebre, porque temos que dar o exemplo. Mas vai chegar um momento que isso aí vai acabar. Ou seja, o general Vilas Boas está causando tensão dentro das Forças Armadas. Os praças, os oficiais subalternos, são os tenentes, aspirantes, os oficiais intermediários, capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis, já estão fartos dessa demora de entrar em ação. O sul do Brasil, com o qual eu me solidarizo, me predispondo até mesmo a ir para o sul para combater com eles. Já estamos em via de executar a insurgência civil. E digo a vocês, eu sou um coronel da reserva. Então hoje eu me coloco como um cidadão comum, como qualquer outro brasileiro. Os gaúchos são brasileiros, eu também sou brasileiro. E eu estou me unindo com vocês, gaúchos. Gaúchos, agora numa ação direta, frontal, para impedir que essas eleições ocorram. Temos que fazer o possível e o impossível. Fazer o que for preciso fazer para que essas eleições não ocorram. Hoje cedo, no hora 1, de 5 às 6 da manhã, uma quadrilha de 5 ou 6 pessoas que foram pegas, eles tinham clonado telefones celulares de políticos, mas para lucupletarem a si próprio, né? Não eram patriotas, são bandidinhos, vagabundos, queriam apenas dinheiro para si. Mas imaginem vocês aí nesse meio patriota, que maravilha você clonar o telefone do Gilmar Mendes.
você conseguir a conta bancária dele, clonar a conta bancária dele, zerar a conta dele. Imaginem vocês, brasileiros, do dia para a noite, a conta do Lula está zerada. Todo o dinheiro dele transferido para uma conta, para o movimento nosso, patriótico, para repatriar esse dinheiro para o Brasil. Tirar o dinheiro de Lula, de Dilma, Gleisi Hoffmann, daqueles políticos todos. Tirar todo o dinheiro do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, daqueles juízes todos ali, numa conta, e esse dinheiro voltar para o país. Que tal, hein? Esse dinheiro ser distribuído para programas sociais, para comprar, para reequipar os hospitais, escolas, aumentar os professores, dar melhor condição de vida ao aposentado. Porque esse dinheiro aí é o dinheiro que realmente é nosso. É apenas tomar aquilo que é nosso. Não estamos roubando, não. Eles nos roubaram. Eles nos roubaram. Então, vamos fazer de tudo, o possível e o impossível, para bloquear, para barrar essas eleições. E que elas aconteçam somente quando o Brasil estiver realmente caminhando no trilho certo. Primeiro, com uma junta militar para organizar a casa, para trazer gestão ao país, um tribunal de exceção militar, para condenar os 11 ministros do Supremo, os deputados e senadores do Congresso Nacional e o Temer e todos os outros políticos, Lula, Dilma, a um tribunal internacional como o de Haia, aquele mesmo tribunal que enforcou o Saddam Hussein, com o direito a ser televisionado o enforcamento. Eles merecem enforcamento. E legal. De maneira legal. Porque eles têm matado milhões de brasileiros. Vocês veem o Crivella aqui no Rio de Janeiro. O Crivella é um também, que merece a forca. Diariamente, dezenas de cariocas estão morrendo ou estão entrando em coma nos hospitais do Rio de Janeiro. E ele fala, chama a Márcia. Fala com a Márcia. Que Márcia? São 9 milhões de habitantes. Como é que essa Márcia vai... O Rio de Janeiro, gente, não é cidade do interior, não. Eu já morei no interior. Eu morei em Porto Franco, no interior do Maranhão. E lá eu vou falar com o prefeito, o Valmir. Eu ia falar com o prefeito. Eu vou falar com o Valmir, com o prefeito. Uma coisa, você morar numa cidade pequenininha, aí você procurar a secretária do prefeito. Fala lá com a Joaninha, a secretária do Valmir. Todo mundo conhece ela. Agora o Rio de Janeiro é uma cidade monstruosamente grande. E esse prefeito incompetente, esse falso profeta, que eu votei nele, confiei nele, e ele me traiu. Ele me traiu a milhares, até mesmo da igreja dele. Ele traiu a igreja dele. Muitos parlamentares do partido dele estão insatisfeitos com ele. Pelas coligações fraudulentas dele, coligações demoníacas às vezes, até com o diabo, para poder se manter no poder. Então essa cambada merece a forca, um tribunal de exceção internacional. E aí sim, em 2020 ou 2022, uma única eleição para eleger desde o vereador até o presidente da República, com tudo organizado. Leva-se tempo para organizar, para reorganizar o caos em que está o Brasil nesse momento. Então, pessoal, corrupção branca é isso aí. Hoje, nada mais é do que, não é corrupção, na verdade é cumprir o regulamento, é hierarquia e disciplina. E aí a corrupção vem do fato que, se um coronel com Estado-Maior, porventura, na ativa, se manifestar contra o general, ele com certeza vai ser degolado. Não será promovido. E nós vemos em filmes americanos aqui, filmes de guerra, que os generais, eles ouvem calados quando um coronel porreta, um coronel realmente que entende do assunto, entendido na guerra, esse coronel, ele fala a verdade pro general. General, esse tem que ser feito. O general acata, ele é sábio. No Brasil, não. São enfatuados, são arrogantes, né? São soberbos. Não são sábios para ouvir. Como resultado desse que acontece aí. Vão deixar o Brasil cair no caos total. Total.
para que eles aí sim decidam intervir no Brasil. Então, minha gente, era isso que eu tinha que dizer no momento, tá certo? A luta continua. Eu, segunda-feira, vim para o Rio de Janeiro por conta de saúde da pessoa da minha família, meu tio. Eu vim desanimado, eu vim pensando em desistir da luta, porque realmente o nosso povo é um povo que, infelizmente, a doutrinação foi muito grande. E eu volto a falar para os jovens, 18 anos para cima, 16, 18 anos. Pelo amor de Deus, escutem a mim, ao Coronel James, ao Coronel Azim, escutem aos seus pais, escutem aos mais velhos que realmente viveram aquele tempo de 64 até 85. Foram anos maravilhosos. Eu não perdi um dia na escola, me formei, eu tive uma carreira. E hoje você? Tá aí, 2 anos que a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, está sem aula, em greve. Essa geração está perdida. Não teremos engenheiros, não teremos médicos. Por quê? Porque essa era petralha, essa era maldita da esquerda, está atrapalhando. É uma idade média no Brasil. É uma idade média, uma idade lúgubre, idade negra, média, horrível, que tem que acabar. E quem viu a trilogia O Senhor dos Anéis 2 mostra justamente isso, né? O que é o Brasil de hoje? Aquele rei estava possuído por um demônio que estava dominando o rei e, por consequente, aquela terra não progredia. Ela estava paralisada, porque um bruxo, um sacerdote do mal, dominava o rei através da possessão demoníaca. E é o que hoje acontece com o general Vilas Boas, que seria a única pessoa que poderia hoje, se fosse digno, né, se ele tivesse coragem, ele realmente passar para a história do Brasil como um herói. Vai morrer como um covarde, como um omisso, como um prevaricador da lei. Lamento profundamente aos meus amigos aí da minha turma, os coronéis, que acham diferente, mas eu tenho histórias também do general Vilas Boas, de coronéis, um coronel em especial que eu conversei com ele, não vou dizer o nome dele, sobre promessas não cumpridas, sobre deslealdade, sobre mentiras que o Vilas Boas prometeu a um coronel de alto grau, um grau, o cara com ECM, um excelente assessor, e que no final das contas ele o traiu, tirando dele o generalato, para atender, sei lá que interesses ele tinha para não prover aquele coronel. Então um homem desse eu não posso confiar. Pessoal, tenham todos uma ótima tarde e a qualquer momento podemos voltar com novas notícias aí para vocês. Forte abraço a todos.